Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, a cujo poder nenhum inimigo pode resistir, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele seguramente confiarei. Porque então Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Sua verdade, escudo e broquel. Não terás medo dos terrores noturnos, nem da seta, as maldades, ciladas e calúnia dos ímpios que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Salmos 91, versículo 1 a 6. O ano era 2020 e eu lembro que começamos esse ano, né, com muita expectativa boa. Eu lembro-me que eu estava bem animada com tudo que Deus iria fazer, apesar de estar lidando com ainda passando por aquele momento delicado de ter a minha Raquel estar distante do pai em São Paulo, mas nós estávamos superando tudo em Deus. E entrou 2020 com aquela expectativa de dias melhores, de um ano diferente, de um ano cheio de prosperidade, de um ano tranquilo, de um ano de paz. E quando chegou março, era o meu jubileu. Eu ia completar 50 anos em 2020, março, e eu estava animada, né? Meio século, uau! E eu fiquei, né, assim, muito empolgada com aquela situação de estar completando 50 anos de vida, com muita saúde, para a glória de Deus. E eu lembro que dia 8 de março o dia chegou e eu comemorei o meu aniversário, meu jubileu, com minhas filhas, com discípulos, com meus apóstolos, meus irmãos de governo. Fizemos lá na igreja mesmo, uma reunião nossa, foi muito gostoso. Celebramos aquele dia com um coração, eu celebrei, com um coração cheio de gratidão a Deus por estar completando meus 50 anos. Apesar de todas as lutas que eu tinha enfrentado, eu tinha motivos para celebrar. Sempre tenho motivos para celebrar a existência de Deus na minha vida. Eu estava animada porque a Bíblia fala do jubileu, que é um ano profético, é o ano do descanso, é o ano das dívidas pagas, é o ano da promessa de Deus. E eu lembro que nós fomos dormir e nós acordamos no dia 16 de março, já tendo que lidar com um inimigo invisível, um vírus que não estava somente no Brasil. Esse vírus já tinha se espalhado por toda parte do mundo inteiro. E era algo muito novo. Era algo que nós não sabíamos como lidar com ele. Ninguém estava preparado para aquilo, não sabíamos o que fazer, como nos comportar. Nós estávamos lidando com um caos instalado no mundo todo. Todas as pessoas estavam passando por aquele momento difícil e todos nós fomos forçados a se isolar um dos outros. E eu lembro, né, de como foi difícil você não ter contato com as pessoas, você ter que ficar dentro de casa, trancado. E Deus, naquele momento, trabalhou no meu coração de que eu era a igreja. Eu lembro de Deus falar comigo: você é a igreja, você é a noiva, né? Você só precisa de mim. Então eu não me permiti entrar em nenhum tipo de desespero. As igrejas foram fechadas, nós íamos lá apenas para orar, sem contato próximo com as pessoas, mas como igreja nós começamos a clamar. E eu lembro que eu acordava todas as manhãs e pensava: bem, não temos muito o que fazer,
não temos como sair de casa, não temos compromissos, mas eu tinha um compromisso todos os dias, ainda mais com o meu Senhor. Foi um período em que eu pude mergulhar em Deus, eu pude orar mais, me consagrar mais, ter um tempo mais tranquilo com Deus. E eu percebi que aquilo tudo não tinha vindo para nos matar, tinha vindo aquela situação, aquele vírus invisível que você não sabia com quem você estava lidando, mas é a mesma forma com que você lida com as coisas do inimigo. O inimigo também é invisível e você precisa lutar todos os dias contra ele, né? Então, assim, era a mesma coisa. Sim, eu tenho um inimigo invisível, eu também tenho o inimigo da minha alma, que é invisível, que eu não vejo, mas sei que ele está ali e eu preciso lutar para ter vitória todos os dias. Foi isso que eu fiz, né? Eu me tornei muito mais dependente de Deus. Eu passava muito tempo dedicada à oração, à palavra de Deus, e foi maravilhoso. Eu aprendi tanto com Deus. Foi um tempo de crescimento, foi um tempo de maturidade. Foi um tempo em que eu pude perceber o zelo, o cuidado de Deus com a minha vida, com a minha casa. Eu pude perceber que Deus estava ali me guardando o tempo todo. E eu digo que a pandemia, ela revelou quem era de Deus e quem não era. Porque para mim foi um período que as máscaras realmente vieram ao chão. Pessoas mostravam realmente se ela era uma pessoa de fé, se ela não era, se ela dependia de Deus, se ela realmente era dependente de Deus ou das pessoas. Então eu costumo dizer que a pandemia ela trouxe uma revelação da parte de Deus de quem éramos nós. Ali dentro da nossa casa, as máscaras caíram e muita gente foi revelada. Muitos casamentos também foram destruídos por conta justamente disso. Pessoas estavam tão adaptadas a não ter contato uma com as outras, de dentro de casa, que quando elas tiveram um choque de realidade. E elas passaram a não suportar a presença um do outro. Para a glória de Deus, eu e minhas filhas ficamos numa unidade muito grande. Não tivemos problemas emocionais uma com as outras. Eu lembro de tardes em que eu colocava louvores bem alegres para dançarmos juntas, para lidar com a saúde emocional da gente. Era um tempo que Deus estava nos convocando para estarmos literalmente no esconderijo. E o Salmo 91 fala disso. Aquele era o momento de nós estarmos habitando no esconderijo do Altíssimo. Era a hora de nós nos colocarmos debaixo das asas do Eterno, à sua sombra, onde o poder do inimigo não podia resistir a nós. E nós poderíamos descansar, porque nós estávamos ali, guardados, dentro do esconderijo, sobre as asas, sobre a proteção, sobre a sombra do Altíssimo. Frequentemente você vê Davi falando, afirmando nos Salmos, direi do Senhor, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, em que eu tenho absoluta segurança. Esse era um salmo em que eu e você podemos dizer isso do Senhor? Será que esse é o salmo e essa é a nossa fala? Direi do Senhor, tu és o meu refúgio, minha fortaleza, né? O Senhor é aquele que me guarda, que me protege. Eu e você estamos dizendo isso do Senhor? Nós vemos pessoas frequentemente afirmarem que elas acreditam no Senhor, mas na verdade elas demonstram o oposto. E era isso que estava acontecendo nesse período de 2020. Muitas pessoas afirmavam que confiavam, que acreditavam no Senhor, mas o comportamento não dizia a mesma coisa. Então, em 2020, Deus nos chamou para nós confiarmos exclusivamente nele e para nós vencermos aquele ano invisível e lutarmos com os nossos adversários que nós não estávamos vendo, mas estavam ali presentes e que eu precisava lutar e você também.
e nós vencemos. No versículo 3 do Salmo 91, ele diz que ele vai me proteger e vai te livrar do laço do passarinheiro e também dessa peste perniciosa. Era uma peste, nós estávamos lidando literalmente com uma peste, com uma pandemia. E ele está dizendo assim, porque então ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E lá no 6, ele diz, nem da peste, não tenha medo da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Não tema, não tema. Deus estava dizendo, não tenha medo, não tema. Eu vou te guardar, confia. Então, eu venci o meu ano invisível. E eu acredito que você também venceu. Então, que esse aprendizado desse ano invisível, ao qual nós lutamos com o inimigo invisível, tenha feito você mais forte e mais confiante no eterno. Em nome de Jesus. Shalom, queridos. Graça e paz. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe poderosamente.